E quando Jesus disse a Marcos: Ó filhos de Israel, eu sou o mensageiro de Allah para vocês, confirmando que veio antes de mim da terra e trazendo boas novas de um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmed. Aqui, o Alcorão afirma que Jesus previu que Muhammad, que a paz esteja com ele, seria enviado depois dele. Olhando para o Novo Testamento, encontramos menção a uma profecia semelhante no Evangelho de João, em uma série de passagens conhecidas como os ditados do Paráclito, em que Jesus disse: Mas, em verdade, eu lhes digo, é para o bem de vocês, que eu estou indo embora. Se eu não for, o Paráclito não virá até vocês. Ele não falará por conta própria. Ele falará apenas o que ouve, e vai contar a vocês o que ainda está por vir. Quando o Paráclito vier, ele dará testemunho de mim. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Paráclito, para que esteja com vocês para sempre. Ele ensinará todas as coisas e lembrará a vocês de tudo o que eu disse a vocês. Observe as características do Paráclito, quem Jesus proclamou que seria enviado depois dele. Dizem que ele não falará por conta própria, mas sim apenas o que ouve. Em outras palavras, o Paráclito não será alguém que fala de seus próprios desejos. Na verdade, ele será inspirado com as palavras de Deus. Isso descreve perfeitamente a revelação do Alcorão, a própria palavra de Deus, ditada a Muhammad através do anjo Gabriel. Os capítulos do Alcorão começam literalmente com as palavras, em nome de Deus. O próximo Paráclito também é dito que vai contar a vocês o que ainda está por vir, o que significa que ele receberá conhecimento do futuro. Tanto o Alcorão quanto os ensinamentos de Muhammad contêm várias profecias detalhadas, que se mostraram precisas. Novamente, um cumprimento perfeito da profecia. Dá uma olhada na minha série de vídeos, Profecias Surpreendentes, para muitos exemplos como esses. Dizem também que o próximo Paráclito dará testemunho sobre Jesus. Muhammad afirmou a messianidade de Jesus, seu nascimento virginal milagroso, assim como a segunda vinda, quando Jesus voltará ao mundo para derrotar o Anticristo. Muitos cristãos não sabem que o Alcorão menciona Jesus pelo nome mais vezes do que Muhammad. Tem até um capítulo inteiro do Alcorão que é nomeado em homenagem à sua mãe abençoada, Maria. Dizem também que o próximo Paráclito será alguém que nos lembrará dos ensinamentos de Jesus. Isso, na verdade, implica que os ensinamentos originais e verdadeiros de Jesus de alguma forma serão comprometidos, como sendo esquecidos ou distorcidos. Um bom exemplo disso são os cristãos de hoje que adoram uma trindade, o que contradiz o estrito monoteísmo que Jesus ensinou. O Islã corrige os cristãos nesse aspecto, lembrando-os de que Jesus nunca reivindicou divindade para si mesmo, mas sim pregou e adorou o mesmo Deus único que os profetas do Antigo Testamento, como Abraão e Moisés. Em resumo, podemos ver que o Paráclito anunciado por Jesus foi perfeitamente cumprido com a vinda de Muhammad, que a paz esteja com ele. O estudioso do Novo Testamento, Robert Price, reconheceu plenamente que o Paráclito poderia plausivelmente ser uma figura humana que poderia ser interpretada à luz de Muhammad. Bom, há algumas razões para pensar que Jesus está prevendo outro ser humano que o seguirá para explicar melhor seus ensinamentos. Por quê? Alguns cristãos primitivos achavam que Paulo era o Paráclito. Outros disseram Marco, ou Montano, ou Priscila, ou Áquila, ou Alcaçai, ou Mani. E então, finalmente, os muçulmanos disseram que Muhammad era o Paráclito. Eu tenho que admitir que há uma certa força nessa teoria. Vamos agora dar uma olhada mais de perto na linguagem da profecia. A palavra Paráclito, que é usada para se referir ao indivíduo que virá após Jesus, é uma transliteração do grego parakletos. Essa palavra tem sido um grande desafio para os tradutores do Novo Testamento, e é por isso que ela tem sido tradicionalmente interpretada de várias maneiras, incluindo advogado, consolador e ajudador.
No entanto, o problema com todas essas traduções é que nenhuma delas captura adequadamente a gama completa de funções que Jesus atribuiu ao Paráclito. Lembre-se da nossa análise anterior de que o próximo Paráclito será alguém que desempenhará uma rica variedade de funções. Ele vai falar as palavras divinamente inspiradas de Deus. Ele vai profetizar sobre o futuro e ensinar o mundo sobre Jesus. Esse perfil de um professor-profeta multifuncional tem preocupado muitos estudiosos do Novo Testamento, que dizem que não pode ser reconciliado com o significado da palavra paráclito ou paracletos, como é traduzido no grego original. Todas as traduções comuns, como advogado, consolador e ajudador, não conseguem satisfazer adequadamente o perfil dado por Jesus. Quem falou de um indivíduo que viria cujas funções são muito mais ativas e vão muito além de um mero advogado, consolador ou ajudador? Para dar uma analogia simples, é como dizer: eu vou enviar um motorista de ônibus para fazer uma cirurgia cardíaca, o que é obviamente problemático, porque uma pessoa com a função de motorista de ônibus não pode realizar a função médica de uma cirurgia cardíaca. Como o professor Glenn Nielsen nos informa, há uma lacuna visível entre o título Paráclito e a função que João lhe atribui. A dificuldade se revela na tentativa de traduzir o termo, mas nenhuma das traduções teve uma aceitação ampla. Todas elas falham em capturar de forma precisa e abrangente o uso que João faz do título, um título ao qual ele atribuiu funções como professor, lembrete, testemunha e convencedor. O estudioso da Bíblia, Raymond Brown, amplamente considerado uma autoridade nos estudos do Novo Testamento joanino, escreveu: nós descobrimos que nenhuma tradução de Paráclito captura a complexidade das funções que essa figura possui. O estudioso do Novo Testamento Gary Burge escreveu: a etimologia de Paráclito e seu significado joanino se mostraram um problema desconcertante. Podemos ver que nenhuma das traduções comuns do Novo Testamento do grego parakletos, como advogado, consolador e ajudador, resolve adequadamente esse desafio linguístico que a academia chamou de problema do Paráclito. Isso fica evidente quando se compara diferentes Bíblias. Várias publicações da Bíblia, na verdade, desistiram até mesmo de tentar traduzir a palavra, optando, em vez disso, pela transliteração Paráclito, que não tem significado em inglês. A Bíblia de Jerusalém, publicada em 1966, inicialmente traduziu como advogado, apenas para depois mudar para Paráclito em sua edição revisada de 1985. Não são apenas os estudiosos modernos que se preocuparam com o termo, até a Igreja primitiva reconheceu o problema. Por exemplo, Jerônimo, um teólogo cristão amplamente reconhecido como o mais erudito dos pais da Igreja Latina, hesitou na hora de traduzir o termo. Em seu famoso comentário sobre Isaías, Jerônimo fez uma referência cruzada ao Evangelho de João, traduzindo Paráclito como Consolador. Enquanto em sua obra, a Vulgata Latina, Jerônimo usou transliterações como Paracletus e Paracletum. Incrivelmente, é o Alcorão que oferece a solução para esse enigma linguístico. Lembre-se de que o Alcorão afirma que Jesus se referiu àquele que viria depois dele pelo seu nome pessoal, Ahmed. Vamos agora adotar essa abordagem corânica e aplicá-la ao Evangelho de João. Ao interpretar Paracletos como um nome em vez de uma função, vamos ver se isso resolve o problema do Paráclito em questão. De acordo com os léxicos gregos, a palavra Paracletos é um composto do prefixo para e do adjetivo verbal kletos. O prefixo para pode ser entendido como além de ou ao lado de. E o adjetivo verbal kleitos pode ser entendido como chamado. Então, é compreensível porque os intérpretes do Novo Testamento às vezes traduzem Paracletos como um advogado legal, já que carrega o significado de chamado ao lado. No entanto, como já vimos, é esse significado comum que traz o problema linguístico conhecido como o problema do Paráclito. Agora, essas palavras também têm outros significados. A preposição para é definida da seguinte forma no léxico grego-inglês do Novo Testamento da DIA.
acima, além, equivalente a, mais do que. O léxico Liddell Scott Jones também o define da seguinte forma: passado, além, acima e além de, mais do que, em excesso. Então, para pode ser traduzido no sentido quantitativo de mais do que, ou em excesso. Para mantém esses significados quantitativos mesmo quando faz parte de uma palavra composta, como no caso de Paracletos. A concordância exaustiva de Strong confirma que, em compostos, ela mantém a mesma variedade de aplicação. A professora de linguística de Spina, Tila, Marco Polão confirma que para carregava esse significado quantitativo de excesso, pelo menos desde os tempos helenísticos. Citando o exemplo da palavra composta para geral, que significa envelhecer excessivamente. A versão grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, fornece um exemplo escritural de para sendo usada em uma palavra composta no sentido quantitativo. Caso contrário, o vingador de Sandy pode persegui-la em fúria. Aqui, a palavra traduzida como fúria é a palavra composta grega para termeno, que carrega o significado literal de calor em excesso. Agora vamos considerar significados alternativos para a segunda palavra em Paracleto, ou seja, kletos. O adjetivo verbal kleitos tem duas possíveis etimologias das quais pode derivar. A primeira etimologia carrega o significado de chamar, e a segunda etimologia carrega o significado de louvar ou glorificar. Como confirma o gramático grego antigo Hesíodo de Alexandria, kleito, aquele chamado pelo nome, ou glorioso. Professor Gregory Nage, um especialista em poesia grega arcaica, escreveu que as formas verbais da segunda etimologia são, geralmente traduzidas como louvor e ser louvado. O Novo Testamento até usa a forma nominal relacionada a kleios, no contexto de louvor ou glória. Por exemplo, a primeira epístola de Pedro diz: que louvor, que glória é essa se, quando você peça e é maltratado por isso, você suporta com paciência. Dado que o Novo Testamento usa a forma nominal kleios no contexto de louvor e glória, não é irrazoável derivar o mesmo significado de louvado e glorificado usando a forma adjetiva verbal relacionada a kleitos. Como é encontrado no Evangelho de João. O filósofo judeu Filo, contemporâneo de Jesus, também usou a forma nominal relacionada a kleios no contexto de glória. Mas, minha Septuaginta será o livro da cópia da lei. Essa será minha ostentação e minha glória incontestável. Juntando toda essa análise, uma tradução literal alternativa do Paráclito profetizado por Jesus é louvado em excesso, ou glorificado em excesso. Isso coincide perfeitamente com a palavra árabe amad, que significa mais louvado e glorificado. Assim, tanto o Evangelho de João quanto o Alcorão, tanto o Paráclito quanto o Amad, transmitem eloquentemente a ideia de que a pessoa que está por vir é mais louvada e glorificada do que qualquer outra. Podemos ver que, ao adotar a metodologia corânica e interpretar a palavra grega paracletos como um nome, em vez de como uma função, como advogado, consolador ou ajudador, como os tradutores do Novo Testamento costumam fazer, o enigma linguístico milenar, conhecido como o problema do Paráclito mencionado anteriormente, é elegantemente resolvido. Essa sugestão de que a palavra Paráclito poderia ser melhor tratada como um nome não deveria ser muito controversa. Os próprios estudiosos da Bíblia sugeriram deixar o termo sem tradução para que ele possa servir como um nome. Como argumento o renomado estudioso joanino John Ashton, a melhor solução para o problema do Paráclito é usar a transliteração Paraclete, já que, aspas, fornece um nome distinto e reconhecível para a personagem identificada no discurso de despedida. Além disso, já vimos que algumas versões da Bíblia usam a transliteração Paraclete em vez de traduzi-la para o inglês. Então, assim como estou sugerindo, eles estão tratando o termo como se fosse um nome. De qualquer forma,
Alguém pode estar se perguntando por que o autor do Evangelho de João não usou a palavra Armede. Por que o Paráclito está presente em vez disso? É possível que o autor tenha encontrado a palavra Armede em uma língua semítica na qual Jesus originalmente falou a profecia e decidiu traduzir seu significado para o equivalente grego Paráclitos para facilitar a compreensão do seu público de língua grega. Esse fenômeno de autores bíblicos modificarem nomes estrangeiros não é nada incomum. Por exemplo, o Evangelho de João contém o seguinte relato em que se diz que o apóstolo Simão recebeu o nome de Quefas por Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, você será chamado de Quefas", que, quando traduzido, é Pedro. O nome Quefas é de origem aramaica e significa uma rocha. Apesar desse nome ter sido dado pessoalmente a Simão por ninguém menos que Jesus. Encontramos apenas algumas poucas instâncias, cerca de 9 no total, do nome aramaico original, sendo mantido em todo o Novo Testamento. Na grande maioria dos casos, mais de 150 instâncias. Os autores do Novo Testamento traduzem o nome aramaico Quefas para o grego Petros, que também carrega o significado relacionado de pedra. Claramente, os autores do Novo Testamento não tiveram problema em converter nomes de línguas estrangeiras em equivalentes gregos, com base em significados semelhantes. Com precedentes como esse, é fácil imaginar que o autor do Evangelho de João trocou Armede de sua língua semítica original, substituindo pelo equivalente grego em significado, Paráclitos. Uma objeção comum que precisa ser abordada é que Muhammad não pode ser o Paráclito. Porque o Evangelho de João define explicitamente o Paráclito como o Espírito Santo. Na profecia a seguir, na verdade, há grandes problemas com essa identificação do Paráclito como o Espírito Santo. Primeiro, já vimos que Jesus fez uma condição de que ele precisava ir embora, para que o Paráclito pudesse ser enviado por Deus. Isso contrasta com o fato de que o Novo Testamento nos diz que Jesus já estava cheio do Espírito Santo quando foi para o deserto ser testado pelo diabo. O Novo Testamento também nos informa que Jesus estava expulsando legiões de demônios das pessoas pelo poder do Espírito Santo. O Novo Testamento também nos diz que os próprios discípulos já haviam recebido o Espírito Santo antes da partida de Jesus. Como o Espírito Santo já estava claramente presente, faz sentido que não pode ser o mesmo Paráclito, que se diz que só aparece em uma data posterior após a partida de Jesus. Também há razões históricas e textuais. Duvidar da autenticidade da menção do Espírito Santo na profecia. O professor de Euriburge nos informa que alguns manuscritos omitem a palavra santo dessa profecia. Algumas variantes de manuscritos omitem santo, enquanto outros trazem espírito, da verdade. Alguns estudiosos se recusaram a identificar o Paráclito como o Espírito Santo. O renomado estudioso do Novo Testamento Bruce Metzger menciona que os escribas tinham o hábito de adicionar a palavra santo à palavra espírito. A tendência de adicionar santo era tanto natural quanto comum entre os escribas cristãos. Os copistas introduziram uma variedade de modificações. O estudioso George John sugeriu que os escribas adicionaram a palavra santo, por razões teológicas. A inserção pode ter sido feita inocentemente por um escriba, para trazer o texto em harmonia com outras passagens do Novo Testamento e com os credos. Essa leitura alternativa do Paráclito como um espírito pode, de fato, se referir a uma figura humana, já que outras passagens do Novo Testamento associam a menção de espírito a profetas humanos. Agora, para fins de argumentação, mesmo que a gente considere a leitura que descreve o Paráclito como o Espírito Santo como legítima, essa frase ainda pode se referir a um homem. Uma obra apócrifa judaica do primeiro século, conhecida como a Assunção de Moisés, se referia a Moisés como o Espírito Santo.
Em conclusão, todas as várias interpretações que se pode ter para a menção do Espírito Santo na profecia do Paráclito se encaixam muito bem com o profeta Maomé. Sobre quem seja a paz. Outra objeção que vale a pena abordar é que interpretar Paráclito como nome Ahmed cria cenários absurdos em outras passagens onde o grego Paráclito também aparece. Por exemplo, o capítulo 14, versículo 16 de João menciona Jesus, afirmando que Deus dará a vocês outro Paráclito, o que implica que Jesus também é um Paráclito. Então, se Paráclito é o nome Ahmed, como eu argumentei, a implicação é que Jesus também é Ahmed, o que não faz sentido. Em resposta, há uma grande suposição sendo feita nessa objeção, ou seja, que um único autor chamado João é responsável por registrar todos os ditos do Paráclito. Na verdade, há boas razões para acreditar que o Evangelho de João tem múltiplos autores. Por exemplo, o final do Evangelho de João nos informa: este é o discípulo que testemunha essas coisas e que as escreveu. Sabemos que o testemunho dele é verdadeiro. Note o pronome plural nós, indicando que o comentarista aqui não é um único indivíduo, mas sim um grupo ou uma comunidade de pessoas. Como confirma o estudioso da Bíblia Raymond Brown, discutimos o fenômeno dos discursos duplicados em João, e aqui, aparentemente, estamos lidando com mais um exemplo desse fenômeno. Os mesmos temas e até mesmo os mesmos ditos foram pregados, reunidos e escritos em duas coleções diferentes que podem ter origem em períodos distintos. Na história da tradição joanina, ou de diferentes círculos na comunidade joanina. Em relação aos ditos do Paráclito especificamente, eles demonstram evidências de múltiplas fontes diferentes. Lembre-se que os ditos do Paráclito que cobrimos neste vídeo aparecem em 3 capítulos separados no Evangelho de João, os capítulos 14, 15 e 16. Preste atenção nos comentários a seguir dos discípulos no capítulo 14. Tomé disse a ele: Senhor, nós não sabemos para onde você está indo. Podemos ver que o capítulo 14 tem discípulos fazendo perguntas a Jesus sobre para onde ele está indo. No capítulo 16, Jesus diz que ninguém pergunta para onde ele vai. Nenhum de vocês me pergunta, para. Nenhum de vocês me pergunta para onde você está indo. É claro que as falas do Paráclito no capítulo 16 representam uma corrente de tradição que é diferente da fala do Paráclito do capítulo 14. Pois elas se contradizem. Essa conclusão de que as falas do Paráclito são compostas por múltiplas fontes é amplamente aceita na academia. Como confirma o estudioso textual Bart Ehrman, os leitores criaram diferentes maneiras de explicar esses tipos de problemas literários ao longo dos anos. Mas talvez seja mais simples dizer que eles resultaram da decisão do autor de entrelaçar diferentes fontes escritas em sua narrativa. Há uma repetição entre os capítulos 14 e 16 porque eles eram, de fato, 2 relatos do mesmo evento, unidos. Podemos ver que os vários capítulos que contêm as falas do Paráclito não foram tirados de uma única fonte, mas sim, de múltiplas fontes unidas. Portanto, não é inconcebível que essas diferentes fontes tenham aplicado o termo Paráclito de maneiras diferentes. Como confirma o teólogo Kenneth Grayston, se parece improvável que diferentes significados de Paráclito estejam presentes em uma proximidade tão próxima. Pode-se responder que João 14 e João 15:16 são agora amplamente considerados como formas variantes de um discurso final, presumivelmente compostas para se adequar a diferentes situações. Outra possibilidade a se considerar é que os autores das fontes que chamam Jesus de Paráclito estavam desconfortáveis com a ideia de que poderia haver alguém vindo depois de Jesus que seria mais elogiado e glorificado do que ele. Em outras palavras, Jesus foi transformado em outro Paráclito por razões teológicas. Uma sequência cronológica que explica como uma situação assim pode surgir é a seguinte.
Primeiro, o autor da mais antiga fonte de falas do Paráclito mudou Armede de sua língua semítica original, substituindo pelo equivalente grego em significado, Paráclito, como já discutimos. Em segundo lugar, os autores posteriores de outros textos, que se referem explicitamente a Jesus como um Paráclito, estavam cientes dessa fonte anterior de falas do Paráclito ao compor seus escritos, como já discutimos. Em segundo lugar, os autores posteriores de outros textos, que se referem explicitamente a Jesus como um Paráclito, estavam cientes dessa fonte anterior de falas do Paráclito ao compor seus escritos. Eles também estariam cientes dos múltiplos significados de Paráclito, um dos quais é elogiado em excesso, ou glorificado em excesso. Eles poderiam ter ficado incomodados com a ideia de que alguém poderia ser mais elogiado e glorificado do que Jesus. Portanto, por razões teológicas, decidiram chamar Jesus de Paráclito também, para elevar seu status. Estar em pé de igualdade com o Paráclito profetizado. Esse cenário não é tão absurdo, considerando que já vimos evidências de que os escriba inseriram a palavra santo nas falas do Paráclito, para transformar o Paráclito de uma figura humana no Espírito Santo. Além disso, há muitos exemplos ao longo dos 4 evangelhos em que seus autores manipularam relatos sobre Jesus para elevar seu status. Alguns exemplos incluem o incidente da mulher na multidão. Compare Marcos 5 com Mateus 9. O incidente no barco durante a tempestade. Compare Marcos 4 com Lucas 8. O incidente do homem questionando Jesus. Compare Marcos 10 com Marcos 19. E o incidente de Jesus na cruz. Compare Marcos 15 com Lucas 23. Para mais detalhes sobre todos esses exemplos, por favor, consulte meu vídeo. Os autores dos evangelhos foram inspirados divinamente. Então, em resumo, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, poderia muito bem ter sido o Paráclito original e único, enquanto Jesus foi transformado em um por razões teológicas. Para mais informações sobre as profecias bíblicas sobre a vinda de Muhammad, que a paz esteja com ele, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro Abraão Cumprido no link abaixo.